Então, galera, a gente já tem aqui a nossa fotografia e o que a gente tem que fazer para conseguir chegar no efeito Cyberpunk? Eu vou duplicar primeiro a minha camada, Ctrl J, e eu vou vir aqui em Filtro, Camera Raw Filter. Aqui com o filtro Camera Raw aberto, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha tonalização dividida, Split Toning, vou escolher aqui para os highlights um ciano e vou aumentar bastante aqui, ok? O meu ciano. E aqui no Shadows, eu vou vir aqui numa cor mais magenta, quase próximo do rosa, e vou aumentar um pouco também. Então eu já tenho uma tonalidade bem interessante. Então eu vou vir aqui no meu Color Mixer, em Saturation, e vou diminuir a saturação do amarelo, ok? Posso diminuir um pouquinho da saturação do laranja também. A do vermelho eu posso diminuir um pouquinho também, né? Feito isso, eu vou subir aqui nas minhas configurações básicas aqui do meu Camera Raw e vou puxar aqui um pouquinho mais pro azul, tá vendo? Posso deixar mais ou menos dessa forma. E aqui na minha tint, né, eu vou puxar um pouquinho mais pro magenta. Até chegar mais ou menos nesse ponto. Eu posso até puxar um pouquinho aqui pro amarelo. Então, ó, olha o antes e o depois. Olha como que fica com a tonalidade bem mais interessante. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no Clarity, aumentar um pouquinho mais esse Clarity, para dar um destaque maior para essas luzes. E eu vou dar um OK. Mas ainda não acabou, ainda não tenho o efeito Cyberpunk terminado. O que eu vou fazer? Eu vou duplicar novamente essa camada, Ctrl J, vou apertar com o botão direito aqui e vou vir em Smart Objects. Então eu converti aqui em objeto inteligente, vou vir aqui em Filtro, Blur, Gaussian Blur e vou aplicar um efeito aqui de 20, né, um valor de 20, vou dar um OK. Feito isso, aqui no meu efeito, eu vou apertar aqui nesse ícone das setinhas, que é, né, o Blend Mode do efeito em si. Então eu quero aplicar esse efeito só nas luzes, ou seja, eu vou escolher aqui o Blend Mode Screen e vou dar um OK. Só que ficou dessa forma. O que eu faço para corrigir isso? O efeito está aplicando na minha imagem toda de forma geral. Porém, as partes escuras eu não quero elas muito claras. Então eu venho aqui em FX, Blend Options, com o Alt pressionado, né, segura o Alt no teclado, aperta nessa setinha aqui, então ela vai dividir essa setinha e você vem puxando um pouquinho essa setinha, tá vendo? Então você não precisa puxar muito, puxa só um pouquinho e eu dou um OK. Então, ó, antes, depois. Se você achar que ainda tá muito, você pode diminuir um pouquinho a opacidade, beleza? Feito isso, pessoal, eu ainda posso criar aqui uma camada de Vibrance e aumentar a vibração, dando umas cores aí mais fortes, né? O Cyberpunk, ele costuma ter uma saturação bem forte. Então, ó, antes, depois. Antes, depois. Então é dessa forma que você consegue aplicar o efeito. Vamos fazer o efeito em mais uma fotografia. Então eu tenho aqui essa fotografia. O que eu vou fazer? Ctrl J. Vou vir aqui no filtro do Camera Raw. Beleza. O que eu vou fazer? Na minha tonalização dividida, vou vir aqui nos highlights, ciano, vou aumentar bastante o ciano aqui. Vou deixar bem exagerado mesmo. Dessa vez eu vou fazer bem exagerado. Vou vir aqui nos meus purples e vou aumentar bastante aqui também. Nesse ponto aqui acho que está interessante. E aqui está a cereja do bolo. Vou voltar aqui, que essa é uma fotografia diferente da outra. Então aqui na minha calibração, vou puxar um pouquinho aqui, ó. Vou puxar aqui para o meu ciano, o meu blue. E vou aumentar um pouquinho aqui a saturação no meu blue. Então eu vou subir aqui, vou vir aqui no meu Color Mixer, no RAW. E o vermelho, ele está um vermelho bem amarelado. Então eu vou puxar ele um pouquinho mais aqui, um vermelho mais rosado, tá vendo? Então, dessa forma. Já tem aqui umas cores bem interessantes. Eu posso vir ainda aqui no meu tint e puxar um pouquinho aqui por magenta, para ficar dessa forma, tá vendo? E aqui no meu Clarity eu aumento bastante aqui também, para poder ter um destaque maior nas minhas luzes. Então se vocês observarem um antes e depois, já está com umas tonalidades bem interessantes. Então dou um OK. E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um efeito Bloom nas minhas luzes. Então eu vou dar um Ctrl J, clico com o botão direito aqui, vem converter em objeto inteligente. Vem aqui em Filtro, Blur, Gaussian Blur, um valor de 20, OK. Aqui no íconezinho eu aperto nele e mudo o Blend Mode para Screen. Dessa forma, venho em FX
Blend Options, divido aqui a setinha, lembra como que divide? Segura o Alt no teclado, aperta uma vez em cima, solta o Alt e vem puxando dessa forma aqui, tá vendo? Dou um OK. Então, ó, antes, depois, posso diminuir um pouquinho a opacidade. Então, ó, antes, depois, olha como que as luzes ficam com um destaque bem mais interessante. Então, antes, depois, com o meu efeito Cyberpunk. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido essa aula. Se você gostou, não esqueça de sentar o dedo nesse like, divulga para os seus amigos aí que querem ter uns tons mais cyberpunk, querem criar esse efeito pode ser criado em qualquer imagem, qualquer fotografia que você quiser, beleza? Se você tem sugestão de aula, faça o seu comentário, porque vai ser um prazer poder estar ajudando vocês aí. E façam, né? Se você tiver dúvida, deixe seu comentário também, né? Me siga nas redes sociais e se inscreva no canal, que eu vou estar trazendo muitas dicas de Photoshop, de Lightroom e de fotografia para vocês. Beleza? Até a próxima aula. Um abraço! Listen!